tudo bem com vocês? Meu nome é Ângela e esse é mais um Perdido nas Páginas. Hoje eu vou fazer resenha do livro A Sereia, da Kiera Cass. E apesar da capa e do estilo, né, parecer um pouco com os livros da seleção, não tem muito a ver, só um romance básico, né, que é o romance Kiera Cass da vida. Mas a história não tem nada a ver, então não compre o livro achando que é parecido, porque não é. Assim, o tipo de romance, o tipo de sensação que você tem lendo esse livro é parecido com o da seleção, mas a história não tem muito a ver, principalmente porque se fala de sereias, como diz o título. Então não tem muito a ver com a seleção, então não se engane, porque a capa, eu acho a capa bem parecida, assim, dá pra bem confundir se você ficar meio desatento, então fica o aviso. Tá, a história da sereia é basicamente assim: a Kallen tava num cruzeiro nos anos 30 e aí aconteceu um naufrágio. E ela ficou pensando que não queria morrer, que ela era muito jovem, que tinha um monte de coisa que ela queria fazer ainda. Todas essas ladainhas de quem tá morrendo. E aí ela começa a falar isso, só que já se afogando. E a água pergunta pra ela se ela faria de tudo pra poder continuar vivendo e viver tudo que ela sempre quis. E ela fala que sim, como já é de se esperar. E nisso ela acaba virando uma sereia. A característica das sereias que são um pouco diferentes dos contos: elas não têm caudas, nem quando elas entram na água. Elas não vivem na água, elas vivem na sociedade humana e só entram na água quando elas querem ou quando a água chama pra fazerem os naufrágios. Elas não podem falar com nenhum humano, porque a voz delas é fatal, né, pros humanos, eles têm vontade de se jogar na água. E a coisa que eu ainda não consegui materializar na minha cabeça: quando elas entram na água, as roupas delas saem. E aí, elas ganham vestidos de sal que ondulam e tem característica de um vestido formal de baile. Eu não consegui visualizar isso. Não rolou. Pelo que eu entendi, era pra ser algo parecido com esse vestido. Mas, gente, eu não consigo imaginar que isso seja feito de sal. Não rola. Mas enfim. Aí elas... Então, elas não podem conversar com nenhum humano, mas muitas das garotas, porque assim, sempre tem 3, 4 sereias ao mesmo tempo, nunca tem uma só. Elas, às vezes, têm relacionamento, só que elas nunca podem conversar com ninguém. Então são relacionamentos meio... quietos. Meio monólogos. Mas enfim. Só que a Kallen depois... sim. E as sereias têm que servir a água, que a água é tipo uma entidade mágica. Ela precisa se alimentar. Então, por isso que as sereias cantam pra alimentar a água. As sereias não gostam de cantar. Assim, elas gostam de cantar, mas elas não gostam de ter que cantar para matar as pessoas. Então, tipo, elas sentem remorso por isso. Principalmente a Kallen. Ela é uma das que sente mais remorso por isso. E a Kallen nunca se envolveu com ninguém nos últimos 80 anos. Que as sereias vivem 100 anos servindo a água. E depois de 100 anos, elas podem viver o resto da vida delas normalmente. Que elas passam esses 100 anos sem envelhecer, sem adoecer, sem poder ser machucadas, sem nada. Tipo, elas ficam perfeitas, intactas, lindas e maravilhosas durante 100 anos. Depois dos 100 anos, elas podem voltar a envelhecer novamente. Depois que elas cobriram a sua dívida com a água, por ter dado vida pra elas. Só que a água é muito rigorosa e fala assim, tipo, não, você não pode contar pra ninguém, até porque elas não podem falar, mas enfim, ninguém pode descobrir seu segredo. Você tem que me servir sempre que eu te chamar e não sei o que, não sei o que lá. Só que ainda assim a água diz que as ama. Tem que ir no vídeo, mas enfim, esse não é o ponto principal da história. O ponto principal, a história basicamente começa quando a Kallen tá na universidade, próxima da casa delas, e conhece um garoto, tipo, meio do nada, na biblioteca. E ela começa a se apaixonar por esse garoto e esse garoto começa a se apaixonar por ela. Mas ela ainda tem 20 anos de dívida com a água, então ela não pode tecnicamente ficar com o garoto.
porque ela nunca poderia falar com ele, e enquanto ele envelheceria esses 20 anos, ela permaneceria intacta com 19. 19? Acho que é 19 que ela tem. Enfim. E ela vive numa casa com outras duas sereias, a Elizabeth e a Miaka, não é Maika, é Miaka. E elas... E aí, tipo, ela começa a ficar estranha, porque ela gosta desse garoto e não pode ficar com ele, e toda vez que ela fica com ele, mais ela quer ficar com ele e tudo mais. E aí, beleza. Até o dia que, tipo, a Água começa a perceber isso e ela começa a ficar meio mal por causa disso. E aí eles têm que se separar, e aí depois fica nesse romancezinho, tipo, separa, volta, volta, separa. A história é muito boa, é muito legal, tipo... O problema desse livro é que ele é livro único e ele é relativamente fino, então você não consegue se apegar tanto, por exemplo, quanto a Seleção, que são livros, são 4, 5, ninguém sabe, livros. Então, tipo, você não se apega tanto, mas a história é muito bonitinha, o romance é muito fofo entre ela e o Akinley. Os nomes são muito confusos. Coisa de que era, né, gente? Mas a história é muito legal, é muito fluida, é muito fofinha, você fica assim, suspirando e tudo mais. E é muito legal, gente. Então leiam, sério. Eu super recomendo. Apesar de não ser a Seleção, eu super recomendo. E é isso. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal. Minhas redes sociais vão ficar aqui embaixo. Não esqueçam de curtir o vídeo e deixar seus comentários. É isso, tchau!